Uma série de diretrizes foram lançadas nesta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, para humanizar o parto normal e reduzir o número de intervenções consideradas desnecessárias pelo Ministério da Saúde, como cesarianas e episiotomias. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto. O governo também informou que vai ampliar às mulheres o acesso ao dispositivo intrauterino de cobre, o DIU. O método contraceptivo já é disponível nas unidades básicas de saúde, mas a partir de agora passará a ser oferecido para as mulheres após o parto ou abortos. A deputada federal Ieda Cruzius, do PSDB do Rio Grande do Sul, considera as novas medidas como avanços nos direitos femininos. Que avançou muito essa questão da intervenção no parto, que é uma intervenção que chega a ser agressiva, né? E não dá alternativa para as mulheres que estão indo para a hora do parto. Isso daí já é conhecido, já é sabido, e mais uma vez se coloca a necessidade de se buscar fazer partos normais, ao invés de partos com métodos mais agressivos. Segundo o Ministério da Saúde, as diretrizes têm como objetivo permitir que a mulher tenha maior poder de decisão sobre como será o nascimento do filho. Na avaliação do órgão, esses procedimentos não levam em consideração os aspectos emocionais e culturais das mães e podem colocar em risco a vida da gestante e do bebê. A deputada Ieda Cruzius destaca a necessidade de orientar as clínicas e maternidades para investirem no parto humanizado. É um programa que consta ter um apoio para isso, então muito bem, tem sempre em boa hora. Ainda é muito grande o número de partos que não são os humanizados, né? E tem conhecimento suficiente para incentivar os hospitais e as clínicas para que façam isso. As maternidades terão até 180 dias para se adaptar às medidas. Parte das diretrizes anunciadas já existiam como recomendação do Ministério, mas agora serão publicadas no Diário Oficial e passarão a ser de cumprimento obrigatório pelas unidades de saúde. De Brasília, Luana Patriolino. A bancada mineira do Senado se reuniu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto com o presidente da República, Michel Temer, para discutir investimentos essenciais para o Estado. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que durante o encontro destacou como prioridade a regulamentação da Lei Candir, que garantirá a Minas e aos estados exportadores a compensação financeira por prejuízos gerados na exportação de minerais. Minas tem dívida de quase 89 bilhões de reais com a União e a receber 135 bilhões com a Lei Candir. Hoje, os estados recebem repasses a título de compensação pela lei, mas argumentam que os valores pagos são muito menores que os devidos. Aécio Neves destacou que o Congresso votará a regulamentação da lei até setembro, medida necessária para garantir o ressarcimento dos estados e municípios. Aécio ressaltou também reivindicações históricas dos mineiros, as obras da rodovia BR-381 e a expansão do metrô de Belo Horizonte. Existem hoje demandas que eu diria quase que históricas que ainda não tiveram uma resposta objetiva do governo federal, tanto em relação a obras como, por exemplo, a 381 ou o metrô de Belo Horizonte, como questões na área econômica, que são os ressarcimentos pelas perdas da Lei Candir, que tem tirado recursos importantes de Minas e de outros estados exportadores. Essa foi a questão central da nossa conversa. Nós vamos aprovar a regulamentação da Lei Candir até o mês de setembro. A partir daí, não haverá mais possibilidade de o governo reter esses recursos fundamentais, essenciais à retomada dos investimentos no nosso estado. Além de obras de infraestrutura e mobilidade urbana, outro assunto abordado foi a forte seca enfrentada pelo norte de Minas Gerais. Estudo demonstra que no norte do estado, cerca de 500 rios e córregos pararam de ocorrer. Aécio chegou a se encontrar com o ministro da Integração Nacional do Brasil, Helder Barbalho, para pedir apoio para a construção de barragens na região, prometidas pelos governos do PT, mas nunca realizadas. Colocamos na ordem de prioridades exatamente o resgate e a regulamentação dos recursos da Lei Candir, essas obras viárias importantíssimas para a capital, mas também para outras regiões do estado, como a 381, e também um projeto
sobre o qual eu conversei hoje ainda com o ministro Helder Barbalho, das barragens no Norte Mineiro, também fundamentais para que haja água e produção naquela região. Portanto, nós estamos fazendo um grande esforço envolvendo o Ministério das Cidades, com Minha Casa Minha Vida, envolvendo o Ministério da Saúde, envolvendo o Ministério da Educação, para que Minas retorne ao mapa dos investimentos federais. Com reportagem de Shirley Loyola, de Brasília, Luana Patriolino. O cenário do mercado de trabalho pode demorar a reagir à crise econômica herdada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a retomada do emprego no Brasil só deve começar a partir de outubro deste ano. Até lá, o desemprego pode atingir a marca dos 14 milhões. Segundo o indicador da FGV, isso mostra que a expectativa para a situação de negócio nos próximos meses ainda é de cautela. O deputado federal pelo PSDB de São Paulo, Vitor Lippe, que é membro da comissão que discute a reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, concorda que, diante da difícil conjuntura dos últimos 2 anos, o governo precisa trabalhar pela recuperação da confiança e pela modernização do país, a fim de gerar mais empregos. Nós ainda estamos vivendo a consequência da gravíssima crise econômica, que foi a maior da história do país, desde a questão da Lava Jato, mas outras questões importantes, que foi os gastos públicos excessivos num passado recente, a questão da inflação alta, os juros altíssimos. As pessoas aqui têm muito mais dificuldade de ter uma empresa, de gerar empregos, de competir com os outros países do mundo, com as outras empresas do mundo. Então nós precisamos modernizar o país para ajudar a sair mais rápido da crise. Um estudo recente do DIEESE e do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho reitera a dificuldade que o brasileiro tem enfrentado para se reinserir no mercado de trabalho. Em algumas regiões do país, o trabalhador pode esperar até 1 ano para assumir o novo posto. Relator da Comissão da Reforma Trabalhista, o deputado federal pelo PSDB do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, vê nessa reforma a oportunidade de reação do mercado de trabalho, recuperando mais rapidamente o emprego dos brasileiros. O Brasil não pode ficar inerte, esperando que essa situação fique pior ainda. O governo federal, na hora em que nos manda um projeto de lei em que quer se dar segurança jurídica à negociação feita entre trabalhadores e empregados, para preservar empregos e para criar um ambiente de estabilidade em relação à economia no futuro, essa é uma oportunidade de podermos, inclusive, modernizar essa legislação. A percepção da população sobre a dificuldade em conseguir um emprego, apontada pelo indicador coincidente de desemprego da FGV, também continua pessimista e tem recuado desde 2016. De Brasília, Jéssica Vasconcelos. A indenização paga pelo Estado ao preso em razão das más condições carcerárias pode ser revertida para a vítima do condenado. Essa é a proposta do senador pelo Espírito Santo, Ricardo Ferraço, do PSDB, que apresentou na última terça-feira um projeto de lei que obriga que toda a indenização a ser recebida pelo condenado por danos morais seja destinada à pessoa lesada pelo crime ou seus sucessores. O tucano argumenta que a matéria visa corrigir uma distorção na qual o preso é ressarcido enquanto a vítima permanece com os danos. Se registra uma preocupação legítima com o presidiário, mas não se registra a mesma preocupação com as vítimas, que são alvos desses crimes que são praticados no dia a dia nas nossas cidades. O Poder Judiciário deveria mesmo encarar a grande razão para o tamanho explosivo da população carcerária. A matéria vai de encontro à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que obriga o Estado a indenizar o presidiário por cumprir pena sob péssimas condições de higiene, superlotação e perigo. Na visão do senador, é equivocada a forma como a Justiça pretende proteger os presos dessas condições desumanas, em detrimento do contribuinte. Para o tucano, é preciso focar em alternativas para o déficit carcerário. Trabalhar urgentemente em alternativas para desafogar as prisões do país. E não decidir que os governos têm obrigação de indenizar presos por danos morais, até porque quem são os governos, se não os contribuintes brasileiros? A proposição de Ferraço altera a lei de execução penal, incluindo as vítimas de crimes na lista de credores do condenado. Segundo o senador, apesar de já haver uma imposição legal sobre isso, a regra não vem sendo considerada na execução da pena. De Brasília, Jéssica Vasconcelos.
A pior recessão da história brasileira fez a renda média do brasileiro cair 9,1%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O cenário de desemprego, que fechou 2016 em 12%, e o alto nível de endividamento da população se somaram ao problema e, como reflexo, o consumo das famílias está cada vez pior. O indicador de consumo é um dos principais motores da economia brasileira e, por causa da baixa rentabilidade, passou por uma queda de 4,2% no ano, após ter caído 3,9% em 2015. O deputado federal Rocha, do PSDB do Acre, teme que a situação diminua o ritmo de retomada do crescimento e lembra que as medidas que resultaram nesse quadro partiram de iniciativas do governo do PT. O que nós estamos vivendo, na verdade, é o resultado de 13 anos de desgoverno, de políticas equivocadas que levaram o país ao caos que ele se encontra. É bom que se diga que todas as medidas que foram tomadas ao longo dos últimos 13 anos foi o que gestou esse quadro. Dá um exemplo agora da questão da energia elétrica. Hoje o consumidor vai ter que pagar pelos erros da presidente Dilma na véspera da eleição. A magnitude dessa queda foi também acompanhada pelo baixo desempenho da atividade econômica no ano passado, que sofreu uma retração de 3,6%. Para que haja reação, Rocha sugere que se discutam com prudência as reformas em trâmite no Legislativo, principalmente a tributária. Para o tucano, a renda do trabalhador sofre com o peso da carga de impostos. A solução é essa, é discutir as reformas, é lógico, com muita prudência, com muito cuidado. Eu acho que a reforma tributária, para mim, é essencial. O governo vai ter que entender que ele vai precisar abrir mão de receitas. Isso para se quiser aquecer a economia, se quiser fazer com que o Brasil saia do marasmo que ele se encontra. Nós temos que rever essa carga tributária, que hoje ela é extorsiva, não dá mais para se pensar em aumento de impostos, não tem espaço mais para isso. Neste ano, após mudanças no quadro político e econômico, a renda média do trabalhador manifestou leve melhora, ficando em R$ 2.056 no trimestre encerrado em janeiro deste ano, pouco acima do registrado no mesmo período em 2016. De Brasília, Jéssica Vasconcelos. 1 em cada 3 brasileiras sofreu algum tipo de agressão no último ano, segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. O estudo projetou ainda que 503 mulheres foram vítimas de violência física a cada hora no país. A deputada federal pelo PSDB de Rondônia, Mariana Carvalho, afirma que os números atemorizam as brasileiras e acredita que eles podem ser ainda maiores, em vista do medo que as mulheres possuem em denunciar a violência sofrida. A pesquisa mostra que, apesar do acesso à informação e da consolidação da Lei Maria da Penha, 52% das consultadas pelo Instituto que reportaram agressões não fizeram nada a respeito. É muito assustador e eu acredito que esse número pode ser ainda maior, porque muitas mulheres elas não têm a coragem de irem a uma delegacia, fazerem a denúncia e falarem que estão sendo agredidas ou estão sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, na rua, onde for. Mas o grande problema é que, infelizmente, as mulheres elas ainda são consideradas muitas vezes como esse sexo frágil e precisa muitas vezes saber que as mulheres elas têm essa força e que elas têm que sim ir na delegacia denunciar e não podem aceitar. Apesar dos dados alarmantes, Mariana Carvalho deposita as esperanças em projetos de lei que podem reduzir a violência contra a mulher. Nesta quarta, a Câmara dos Deputados vai priorizar as demandas da bancada feminina na casa e que incluem a votação de proposições que determinam, por exemplo, a distribuição de exemplares da Lei Maria da Penha nas escolas, bibliotecas, hospitais e delegacias. A tucana acredita que o investimento em educação primária pode fazer com que os homens aprendam desde pequenos a respeitar as mulheres e, com isso, mudar o futuro. Eu acredito que isso parte até mesmo de uma educação de qualidade primária, dos homens poderem aprender dentro da escola como tratar uma mulher, e assim a gente pode mudar o futuro. E eu acredito que desde criança as pessoas saberem que não é certo, muitas vezes acabam aprendendo na sala de aula, um amiguinho incentiva o outro e crescem achando que aquilo é certo e correto. Você tem que aprender dentro de casa e principalmente dentro da sala de aula como ter o convívio diário com as mulheres e o respeito. A pesquisa mostra ainda que o agressor pode estar mais perto do que se imagina. Em 61% dos casos relatados, eles eram conhecidos das vítimas e as agressões ocorreram principalmente dentro de casa. De Brasília, Jéssica Vasconcelos.
As mulheres brasileiras trabalham em média 7h30 a mais que os homens. A constatação é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que divulgou um estudo nesta segunda-feira com base em dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Nessa jornada, estão incluídas as horas de serviço remunerado e os afazeres domésticos. Nesse último item, não remunerado, as mulheres também assumem a maioria do trabalho. Mais de 90% delas fazem atividades domésticas, enquanto pouco mais de 50% dos homens disseram se ocupar dessas tarefas. Enquanto isso, a escala de remuneração entre os gêneros continua a mesma. Homens brancos têm os melhores rendimentos, enquanto mulheres brancas, negras e homens negros aparecem logo abaixo. A deputada federal Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, lamenta que, às vésperas de mais um Dia Internacional da Mulher, elas não tenham boas notícias para comemorar. A tucana expõe os problemas que permeiam a vida das mulheres e que impedem o avanço da igualdade de gênero. Mesmo estando no mercado de trabalho, elas também têm que assumir as responsabilidades das suas casas, né? Onde muitas ainda têm essa jornada maior, porque elas desenvolvem o trabalho doméstico, porque os salários, como é bem colocado, são muito abaixo, principalmente quando homens desenvolvem a mesma função. O que elas têm que, não tem como contratar alguém para fazer o serviço de casa, então elas têm que desenvolver esse trabalho. A diferença da taxa de desocupação entre os sexos também chama a atenção. Em 2015, a feminina era de 11,6%, enquanto a dos homens alcançou 7,8%. No caso das mulheres negras, a disparidade é ainda maior, chegando a 13,3%. Giovânia acredita que a ausência de mulheres na política também explica as diferenças visíveis entre os sexos e ressalta a luta da bancada para aumentar a representatividade. Em relação ao avanço pela igualdade de gênero, realmente ela caminha muito lentamente. Pela mulher desempenhar todas essas funções, ela acaba não tendo muito espaço para participar da sociedade, seja lá no bairro, seja na entidade, numa associação. E aí um cargo eletivo, desde uma Câmara Legislativa até uma Câmara Nacional, acaba a mulher ficando aí muito aquém e muito longe das discussões. Por isso é a nossa luta para buscar outras e trazer outras para o debate. A pesquisa mostra que também subiu a proporção de lares brasileiros chefiados por mulheres, que em 20 anos saltou para 40%. De Brasília, Jéssica Vasconcelos. A turbulência econômica característica dos governos petistas fez com que em mais um ano o Brasil tenha retração no seu produto interno bruto. A queda em 2016 foi de 3,6%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nesta terça-feira, esse foi o segundo ano consecutivo em que a economia brasileira encolheu, levando o PIB do país ao mesmo nível de 2010. Outras séries históricas do indicador, como as do IPEA, apontam que essa é a pior retração desde 1930, período marcado pela grande recessão em função da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, lamenta que esse resultado tenha caído pesadamente nos ombros da população e atribui à atuação do PT no governo federal a responsabilidade por essa herança. Esses 2 anos que nós passamos de uma recessão pesada, uma recessão que caiu sobre os ombros dos brasileiros de maneira muito aguda, e isso tudo, essa irresponsabilidade de um governo que só quis gastar, não levou em conta as preocupações com o orçamento para garantir o crescimento econômico sustentado, por um governo que se apresentou de maneira diferente para a sociedade, que na verdade, por debaixo dos panos, era toda essa tragédia que nós vimos nesses 2 anos de recessão no Brasil. Um aspecto marcante dessa recessão se dá pelo fato de que a retração do PIB brasileiro em 2016 foi a mais forte entre as economias mundiais, ocorrida em um período de retomada global. Mas o governo atual observa esse resultado como parte do passado. Para este ano, o Boletim Focus do Banco Central já estima uma leve recuperação da atividade econômica, que pode chegar a até 2,39% em 2018. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também reforçou que essa queda está no espelho retrovisor do país. Macris concorda que hoje o Brasil vive um novo momento e espera que as perspectivas positivas para os indicadores econômicos nos próximos anos se concretizem. A recuperação que agora começa a ser apontada, com queda de juros, com
já uma ponta de esperança no crescimento econômico. Esse esforço sobrenatural que nós todos estamos fazendo hoje, que o governo está fazendo para poder recuperar-se dessa tragédia da má gestão desses últimos 2 anos, é algo que faz ver a necessidade de unidade do país hoje. A recessão nesse período se destaca ainda pela dispersão em todos os setores, inclusive pelos 3 pilares da economia brasileira, que não sofriam quedas desde 1996, a agropecuária, indústria e serviços, com retrações de 6,6%, 3,8% e 2,7%, respectivamente. De Brasília, Jéssica Vasconcelos. A falta de saneamento básico e de cuidados relacionados com o meio ambiente, como a poluição do ar, tabagismo passivo e a água suja, são os fatores que mais provocam a morte de crianças com até 5 anos de idade no Brasil. Isso é o que constatou o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo o levantamento, cerca de 1.700.000 falecem por ano em razão dessas condições. Para o deputado federal Rocha, do PSDB do Acre, faltou investimento em saneamento básico durante os 13 anos de governo do PT. Nós tivemos, nos últimos anos, um apagão nessa área do saneamento no Brasil. Nós não tivemos investimento no saneamento, e isso fez com que doenças que nem se pensava que retornaria com tanta tempestade, como a dengue, como a chikungunya. Das 11 doenças com transmissão por vetores listadas pela OMS, pelo menos 6 têm sido mais presentes no Brasil: febre amarela, dengue, vírus da zika, chikungunya, doença de Chagas e malária. O deputado Rocha ainda faz um alerta sobre as condições dos hospitais públicos no país. Para o tucano, a situação é caótica e exige uma ação mais efetiva do poder público. O Brasil, ao longo dos últimos anos, ele não se preocupou com a saúde pública. Nós vimos aí a crise no atendimento no Rio de Janeiro e em vários estados. A situação dos hospitais públicos é caótica. Falta médico, falta medicamento, falta insumos para atender, falta tudo. Há muito tempo não se prioriza a saúde no Brasil. No Brasil, as mortes de crianças atribuídas a fatores ambientais chegam a 41 entre 100 mil pessoas. A taxa é maior do que na Argentina e no Chile. Outra preocupação da OMS é a mudança climática. As temperaturas e níveis de dióxido de carbono estão aumentando, elevando os índices de doenças como asma infantil. De Brasília, Luana Patriolino. O presidente da República, Michel Temer, deu posse nesta terça-feira aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, senador eleito pelo PSDB de São Paulo, e da Justiça, Osmar Serraglio, deputado federal do PMDB do Paraná. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, com dezenas de convidados, incluindo parentes dos novos ministros, parlamentares e demais integrantes do governo. No cargo, o ministro Aloysio terá de lidar com questões como as relações do Brasil com os Estados Unidos e as negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O novo chanceler citou o momento atual vivido pelo país, que definiu como de confiança. A situação do Brasil hoje é uma situação que começa a trazer novamente a confiança. Então eu penso que a tarefa de trazer investimento é uma tarefa facilitada pelo conjunto da obra do governo e do esforço do povo brasileiro, não é uma coisa apenas do Itamaraty. Aloysio Nunes está assumindo o Itamaraty no lugar do também senador do PSDB, José Serra, que estava no cargo desde maio do ano passado. O novo ministro falou dos planos da pasta para tirar o Brasil da maior recessão econômica da história, além de universalizar as relações internacionais da nação brasileira. Sobretudo, através do aumento das nossas exportações, uma inserção mais competitiva no mundo, abrir o Brasil para o mundo e abrir mercados para o Brasil. Eu acho que, sobretudo, através do comércio internacional. Penso também que, em matéria de atração de investimentos, essa expressão que eu vi agora, vender o Brasil, mostrar o que é o Brasil para fora. É uma grande potência agrícola, é um país que vela pelo meio ambiente, é um país democrático, um país que tem instituições sólidas. Aloysio Nunes é advogado formado pela Universidade de São Paulo, a USP, com pós-graduação em Ciência Política e Economia Política pela Universidade de Paris. O tucano também viveu como exilado na França de 1968 a 79 por ser contrário à ditadura militar. De volta ao Brasil, foi 2 vezes deputado estadual em São Paulo, vice-governador do estado e deputado federal por 3 mandatos. Em 2011 foi eleito senador,
onde foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. O tucano também foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e ministro da Justiça durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. De Brasília, Luana Patrilino.